Amém, irmãos? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos se colocar de pé. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Quero que você clame ao Senhor nessa noite, pedindo que Ele te capacite cada dia mais a ser um proclamador do Evangelho, um anunciador das boas notícias. Porque, irmãos, nós sabemos que o mundo carece da palavra de Deus. O mundo carece de Jesus Cristo. E nós temos que estar empenhados nessa missão, nesse comissionamento que temos recebido. Amém? Vamos orar. Ó Pai, te louvamos, Senhor, te bendizemos nessa noite, Senhor. Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és soberano, ó Pai. Não há uma parte dessa terra, Senhor, que os Teus olhos não podem enxergar, Senhor. Todas elas estão sendo vistas e assistidas por Ti, Senhor. Cada ser humano, Senhor, cada pessoa, homem, mulher, criança, idosos, todos estes, Senhor, ó Pai, fazem parte do Teu plano, Senhor. Teu plano de salvação para a humanidade, Senhor Deus. E o Senhor tem levantado, Senhor, pessoas que conhecem a Ti, que conheceram a Ti, estão prosseguindo em conhecer, Senhor. Para que o Teu Evangelho, através desses homens e mulheres, seja transmitido, Senhor. Para que, ó Pai, venham glorificar o Teu nome, para que venham, Senhor, Deus te amar, para que possa desfrutar de uma vida de eternidade contigo, Senhor. Por isso eu peço, nos capacita, Senhor, nos prepara, para que possamos compreender, Senhor, compreender a totalidade, Senhor, desse comissionamento que recebemos. Nós queremos, ó Pai, aprender mais e mais, Senhor, esse ofício que o Senhor nos deu de mensageiros da Tua palavra. Não há privilégio tão grande, ó Pai, o qual os anjos do céu também prescrutaram, Senhor, nos seus corações. Desejaram, Senhor, ter esse privilégio, Senhor. Ah, Pai, por isso, Senhor, venha fazer arder no coração dos Teus filhos, ó Pai, o desejo de Te glorificar, Senhor, aqui nessa terra, através das vidas alcançadas pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Primeiro slide, coloca aí para nós, André. Nós vamos dar sequência no estudo. Nós vamos falar da natureza da tarefa missionária. A natureza fala dos elementos, né, que compõem as missões. Nós temos que saber, né, nós temos que saber conhecer partes essenciais da missão. Partes que muitas vezes nós negligenciamos quando nós não conhecemos e por isso jogamos tudo num pacote só. Jogamos tudo num combo só, mas existem aqui elementos que nós precisamos dar ênfase e vão nos ajudar aí na tarefa missionária. Natureza da tarefa missionária, ou seja, quando fala de tarefa, fala de aplicabilidade, fala de aplicação. Ou seja, Jesus, Ele foi um missionário nas nossas vidas, através de alguém. E a partir daí foi gerado o Evangelho dentro de nós, a salvação dentro de nós. E agora nós temos uma tarefa, foi dada uma tarefa para nós. Nós sabemos, né? Ide, portanto, a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê está condenado. E
nós vamos falar sobre os povos não alcançados. É que, às vezes, nós entendemos povos não alcançados como simplesmente nações, simplesmente países onde o evangelho não chegou. Nós, a grosso modo, nós entendemos assim, irmãos. Mas aí é onde nós nos enganamos. É muito mais profundo do que o evangelho ser anunciado ou missionários serem enviados para países. Muito mais profundo, e nós vamos entender isso hoje. Segundo slide. Olha lá o texto base nosso. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Romanos 15, 11. Veja que a palavra do Senhor já faz uma distinção entre gentios e povos. Não poderia dizer só povos, ou só nações, não estava falando de um modo geral, mas não. Nós vemos aqui nós vemos aqui essa distinção, né? Que é feita no texto. Vós todos os gentios e todos os povos louvem. Louvem a quem? Ao Senhor. Gentios, irmãos, quando nós buscamos no grego essa palavra gentios, vem de etnos. É que tem a ver com etnia, etnos, que vai abranger não somente uma multidão de pessoas, mas vai abranger também tribos, pequenas tribos, famílias, ou seja, uma família é um pequeno grupo. Então, gentios vai abranger isso daí, essa palavra gentil vai abranger isso aí, porque quando nós pensamos em gentil, a gente vai pensar sempre naqueles pagãos. Tinha o povo judeu e tinha os gentios. Né? Nós vamos associar com o povo pagão. Não, mas o texto, a transliteração vai trazer a palavra etnos no grego, que significa não só uma multidão, mas também tribos, grupos pequenos. Aí que nós vamos entrar, né, na essência, na natureza da tarefa missionária. Vamos lá. Então, qual é a tarefa das missões? Pode deixar isso daí mesmo, tá, André? Qual é a tarefa das missões cristãs? Nós sabemos que toda a raça humana, irmãos, pecou, está em pecado, está separado de Deus, e o único caminho, a única solução que os povos têm, que a humanidade tem, é Jesus Cristo. Invocar o nome de Jesus, se entregar para Jesus para que eles possam ter uma comunhão com Deus e viver a eternidade com Deus. Mas muitas vezes nós pensamos que a tarefa das missões, nós pensamos que a nossa tarefa é amar as pessoas. Nós amando as pessoas, nós estamos fazendo a nossa tarefa missionária. Ou seja, nós vemos que as pessoas entendem missões como amar as pessoas. Esse é o objetivo das missões, da tarefa missionária. Amar as pessoas, e aí automaticamente eu faço missões. E nesse estudo nós vamos falar sobre isso, mas refutando esse tipo de pensamento. A tarefa missionária, irmãos, ela não está baseada no amor às pessoas. Nós não estamos destituindo, é claro. Nós sabemos que isso é mandamento. Mas o combustível não é o amor às pessoas. O combustível não é.
E é interessante que John Piper, põe o slide 3, fazendo um favor, pastor. Olha lá. É interessante que John Piper, ele diz que o amor aos perdidos não pode ser o nosso combustível em missões. O que tem que ser o combustível para nós fazermos missões, para nós evangelizarmos, para nós sairmos do nosso conforto e irmos até uma pessoa, a um grupo de pessoas, irmos até uma família não alcançadas. Nós vamos entender também quem são os não alcançados. Tá? Qual que é o combustível? O combustível é o amor a Deus. Esse é o combustível para fazer missões. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? John Piper ele vai dizer assim também, que é impossível amar verdadeiramente as pessoas somente vendo fotos, vendo aqui no slide pessoas aqui de tribos não alcançadas, de nações não alcançadas, de ver por vídeo. É impossível você amar profundamente essas pessoas. Ou quando nós fazemos uma referência de uma nação que ainda não foi alcançada. Nós não podemos amar verdadeiramente essas pessoas de forma geral. Nós não podemos, nós não conseguimos amar verdadeiramente. Mas quando nós amamos a Deus, nós estamos amando essas pessoas. Então nós vamos fazer e vamos cumprir a nossa tarefa. Mas se o combustível for nosso amor às pessoas, veja que o Senhor, Jesus, ele fala, a palavra, o Velho Testamento vai dizer antes, que para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Por que o próximo? Porque quem está longe, como que você ama quem está longe? Uma seria muito fácil dizer que ama quem está longe de você, e o ideal é amar quem está próximo, porque ali sim vai demonstrar se você ama ou não, porque essa pessoa está próxima, você conhece seus defeitos, você conhece as dificuldades. Então, por isso, irmãos, é impossível, nós temos que entender que o amor a Deus vai mover um coração missionário, vai fazer arder um coração missionário. Sabe por quê? É o mesmo amor de Deus que vai ser gerado em você. Quando você ama a Deus, o amor de Deus vai ser gerado em você, aquele mesmo amor que deu seu único filho. Imagina, irmãos, nós no lugar de Abraão. Abraão deu o seu único filho. Por quê? O que Deus fala naquele texto? Agora eu sei que você me ama, agora eu sei que você me teme. Agora eu sei. Porque ele estava disposto a entregar o seu filho. Isso é amor. Agora, se não for baseado no amor a Deus, as missões vão estar ligadas somente ao que nós vemos hoje se falar de amor, né? A esse sentimentalismo. Então, muitas vezes, e o sentimento não é pela pessoa, muitas vezes o sentimento vai ser por você mesmo, para encher, como nós falamos na aula anterior, para receber reconhecimento. Eu ganhei tantas almas. Ou eu consegui angariar almas para a minha comunidade, para a minha igreja. E aí nós vamos entender como as estratégias para alcançar os povos não alcançados que nós temos visto hoje, nós vamos ver que ele não é bíblico. Muitos deles não são bíblicos. Porque nós vamos entender quem são os não alcançados. Os não alcançados não é somente uma nação ao qual o evangelho não entrou ainda. Vamos colocar assim. Vamos seguir lá então. Para povos não alcançados. Põe o slide 4, por favor. Olha lá, quem são os povos não alcançados? Nós vemos aí vários tipos aí de etnias, né? Nem sei dizer cada um qual é, mas é um diferente do outro, né?
O evangelho, ele quer alcançar mesmo essa diversidade de povos. Não tem raça, não tem tribo, não tem cor, não tem escravo, não tem livre, como diz a palavra. Agora, sim, existe, irmãos, uma confusão aí sobre esse assunto dos não alcançados. Porque alguns entendem não alcançados, povos não alcançados, como territórios. Como eu falei aqui, países, nações. Mas nós entendemos povos não alcançados, não somente como territórios, mas como grupo de pessoas. Grupo de pessoas onde o evangelho não só não está sendo transmitido, mas onde não existe uma igreja ou uma frente evangelística bem estruturada para dar respaldo para essas pessoas. Aí agora nós vemos que complicou mais, né? Agora está muito mais abrangente. Se fosse só nações, é só enviar um missionário para tal nação. Já evangelizou. Não tem mais onde evangelizar, já evangelizou aquela nação. Agora, quando se trata de grupos pequenos, tribos que têm uma língua, um dialeto, no qual nós não sabemos falar, onde uma tribo ela fica isolada e não tem contato com a sociedade, ela não tem uma igreja perto, não tem um grupo bem formado de irmãos, porque eu vou falar, irmãos, um só missionário para fazer todo o trabalho é difícil, hein? É muito difícil. Nós sabemos como é difícil nós estruturarmos a igreja, fundamentarmos a igreja segundo a palavra de Deus. Aí você imagina ainda com barreiras culturais e linguísticas. Um missionário só. Um missionário. Imagina, irmãos, a dificuldade. Lembra, olha só como a Bíblia nos ensina a nós quebrarmos essas barreiras aí. Em Lucas 8:38, nós vamos ver a Filipe com o eunuco. O Espírito Santo falou a Filipe para que ele fosse até um determinado local, olha lá. Ó. Vamos ler esse texto, aí eu já comento. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Deixa aí esse texto. Era um texto anterior, mas eu já vou começar por esse. Olha que interessante esse texto. O que ele traz para nós? Antes, irmãos, Filipe, Deus envia e Filipe para ir falar com o etíope. Acho que a partir do verso 26. A partir do verso 26 que o anjo falou a Filipe. Ele fala, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, era o tesoureiro, que viera adorar em Jerusalém. Então, aqui no 26, Filipe, ele vai evangelizar alguém de outra nação, de outra língua, com outros costumes. Você imagina, irmãos, como ele teve que ter sabedoria da parte do Espírito Santo, para não chocar com alguma cultura daquele etíope, para não falar nada errado, para ter a abordagem correta, não só explicar a palavra como Filipe explicou, a partir de Isaías 53, até chegar em Jesus Cristo. Não só, mas ele teve que quebrar barreiras. E esse texto aqui, nós vemos Jesus como um proclamador ou um estrategista em relação
a povos não alcançados. Sabe por quê? O gadareno, aqui o homem que foi expulso dos demônios foi o gadareno. E olha só, o gadareno ele queria seguir Jesus. Queria seguir Jesus. O que Jesus falou? Não, vai falar para os seus. Engraçado que ele fala para os seus da sua família, depois ele fala para a cidade inteira. E provavelmente ali nasceu uma igreja, irmãos. Provavelmente ali nasceu uma igreja num lugar não alcançado. Imagine se Jesus tivesse a mente de missionários de hoje em dia. Não, vem, agrega comigo. Vocês estão entendendo, irmãos? Agrega aqui no meu ministério. Agrega no meu ministério, aí você vai ganhar um monte de alma aqui. Nosso ministério vai crescer, a igreja vai crescer. Não, Jesus falou assim, não. Você já tem um testemunho. Você teve um encontro forte comigo. Uma experiência forte do gadareno, irmãos. A vida que aquele homem tinha, de repente, as pessoas da cidade viram ele são, em completo juízo. Sabe, eu imagino exalando a palavra de Deus. Então, aquele homem, não é todo mundo, irmãos, vamos se atentar a isso. Não é todo mundo que tem uma experiência tão forte que, sabe, que parece que já amadurece assim rápido. Mas geralmente, quem tem uma história, geralmente quem tem uma história assim bem difícil, muitas vezes, como com o apóstolo Paulo, o Senhor ele faz algo sobrenatural. E realmente aquele gadareno ele virou um evangelista, ele plantou igrejas ali, estudiosos vão dizer isso, não temos provas assim palpáveis, mas alguns entendem que realmente foi plantada igreja ali através desse feito de Jesus. Põe o slide 5. Quinto slide, aí. Vamos seguir aqui, irmãos. Então, povos não alcançados, veja só. Vou ler um textinho aqui. Desde 1974, a tarefa das missões tem sido focalizada crescentemente na evangelização de povos não alcançados, em oposição à evangelização de territórios não alcançados. Naquele ano, o Congresso de Evangelização Mundial de Lausanne, Ralph Winter acusou o empreendimento missionário ocidental do que ele chamou de cegueira dos povos. Desde aquele tempo, ele e outros têm pressionado incessantemente a focalização do grupo de pessoas no planejamento da maioria das igrejas e organizações similares voltadas para as missões. Veja que Ralph Winter, que foi um missiólogo americano, ele, nesse congresso de missões, que foi lá na Suíça, em Lausanne, ele propôs uma mudança, uma mudança de visão. As missões mundiais estavam focando em territórios. Aí o Ralph chegou lá e disse, não, nós precisamos focar em grupos pequenos. Nós precisamos focar em famílias, estruturar bem aquilo ali, plantar a igreja, e aí o resto parece que acontece. E ele chamou isso de cegueira dos povos. Ou seja, estavam olhando de forma superficial para os povos não alcançados, só de uma forma geral. E se esquecendo daqueles pequenos grupos, daquelas pequenas tribos. E eles estavam contabilizando, você vê que é sério, irmão, eles
tem estatística, eles fazem uma contabilidade, eles estavam contabilizando que aquele país já estava alcançado, mas se faltava muito para que aquele país fosse alcançado. Sabe por quê, irmãos? Dentro de um país, tem vários tipos de etnias, de raças. Um exemplo aqui do nosso país, nós temos ciganos aqui. Já viu cigano na igreja evangélica? Cigano, você vê que ele vive de uma forma diferente dos demais. Além de ser nômade, eles realmente, a cultura deles é separada da nossa, né? Uma cultura diferente. E aí, como que faz para alcançar esse povo? Então, esse povo, aos olhos do Conselho Mundial de Missões, não aparecia. Não aparecia. E aí a gente negligencia esse texto que nós lemos, de Jesus falando para o gadareno, não, vai aos teus, não vem me seguir não, vai aos teus e fala. Ele não falou vai, prega para todo mundo da cidade, mas foi uma consequência, entendeu, irmãos? Ele pregou para a família. Depois, quando ele foi ver, ele evangelizou a cidade inteira de Gadara. A cidade inteira. Olha lá, desde aquele tempo, ele e outros têm pressionado incessantemente a focalização de grupos de pessoas no planejamento da maioria das igrejas e organizações similares voltadas para as missões. A verdade destrutiva que ele revelou em Lausanne foi esta. Apesar do evangelho ter chegado a todos os países do mundo, olha só essa estatística, 4 de cada 5 não cristãos estão ainda excluídos da pregação do evangelho, devido não a barreiras geográficas. Ou seja, o problema não é entrar no país e pregar o evangelho. Esse não é o problema, irmãos. Não é o problema. Você entrar no Afeganistão, você entrar lá no Azerbaijão, nesses países, ou na Coreia do Norte, esse não é o problema, entra. De alguma forma entra. O grande problema aqui mas as barreiras culturais e linguísticas. Nós vamos entender por que dessas barreiras culturais e linguísticas. Próximo slide. Olha lá, barreiras culturais e linguísticas. Por esse fato por que esse fato não é mais amplamente conhecido? Por que não se fala sobre esses pequenos grupos não alcançados? Eu sei que toda a nossa exultação pelo fato de todos os países terem sido transpostos permitiu que muitos supusessem que todas as culturas também foram alcançadas. Esse mal-entendido é uma doença tão disseminada que merece um nome especial. Vamos chamá-la de cegueira dos povos. Isto é, cegueira para a existência de povos separados dentro de países. Como eu disse, irmãos, mesmo na África tem várias etnias. E, irmãos, cada etnia tem vários dialetos que eles falam entre eles, irmãos. Vários dialetos. E essa tem sido uma barreira. Missionários ali daquele grupo, pessoas daquele grupo que se tornam missionários para poder evangelizar toda aquela etnia, toda aquela tribo. Está faltando. Colossenses 3:11. Olha o que a palavra do Senhor fala. Nós temos que olhar para esses povos, no qual não pôde haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, fala de cultura, bárbaro, cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Gálatas 3:28. Não tem bárbaro, nem cita, escravo, livre, circuncisão ou incircuncisão.
Todos são de Cristo, todos que creem são de Cristo. É resumido dessa forma. Não tem raça, não tem cor, não tem etnia, não tem língua. Todos aqueles que creem em Jesus, eles são de Cristo. Desse modo, não existe diferença, olha o que o texto fala, entre judeu e não judeu, entre escravo e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo. Mas aí, o Conselho Mundial de Missões não estava fazendo essa diferenciação que a própria palavra de Deus faz. De bárbaros e cita de incircunciso e os da circuncisão, ou seja, está falando do judeu e do grego. Escravo e líder. Olha que interessante essa questão de escravo e livre. Olha que interessante. Vamos olhar aqui para a nossa realidade de Paranavaí em relação a povos não alcançados. Talvez você pense, não, Paranavaí já foi alcançado. Olha o tanto de igreja evangélica que tem. O tanto de pastor, o tanto de missionário que tem. Acho que já Paranavaí já, pelo menos todo mundo ouviu a palavra. Todas as pessoas de Paranavaí já ouviram a palavra, já foram evangelizados. Não falo o discipulado, mas eu falo já foram evangelizados. Pode ser que estejamos enganados. Sabe por quê, irmãos? Para pensar. A igreja ela tem que chegar em todos os níveis da sociedade. Pensa no mais pobre de Paranavaí. Será que ele vai a uma igreja? Será que alguém chega aonde ele está? Estou falando de mendigo, não. Estou falando de pobre mesmo, pessoa pobre. Será que a igreja está chegando a essa pessoa mais pobre de Paranavaí? Outro contraponto. Será que a igreja está chegando à pessoa mais rica de Paranavaí? O mais rico, ou ele não tem muito tempo para ir para a igreja, ele é muito ocupado, ou ele se acha muito intelectual para dar atenção para essa questão de religião. Todas essas barreiras, irmãos. Todas essas barreiras. Só na questão social já temos essas barreiras. Então veja o grande desafio dos missionários, o grande desafio do evangelista, o grande desafio de cada um de nós. O desafio é grande. E aí nós entramos, de um modo geral, em tudo que nós temos falado aqui na igreja. Tudo é preparação, irmãos. Por isso que é importante nós estarmos cultuando ao Senhor, participando das atividades da igreja, fazendo, olha só que interessante, irmãos, fazendo o culto doméstico, aquele devocional, porque, irmãos, ali você está se preparando. De repente, quando você menos pensa, você vai estar fazendo aquele culto doméstico em outra casa. Um povo não alcançado. Mas como não alcançado ao tanto de igreja? Não, mas não chegaram nela. Não evangelizaram ela. Não evangelizaram. Porque é uma pessoa que ela é muito pobre, ela vive à margem da sociedade, ela é invisível. Ou aquele rico, né? Já viu essa casa de rico aí, no Ouro Branco ali? Meu Deus, não vê ninguém. Parece que não mora ninguém nessas casas. São pessoas que estão em algum lugar da sociedade que nós não alcançamos. Eu e você, nós não alcançamos essa pessoa. E aí nós temos que ter estratégia, irmãos. Temos que ter estratégia para que essas pessoas também sejam alcançadas e venham ouvir a palavra de Deus. Porque o mandamento é esse. O mandamento é esse. São todos os povos, todas as nações. O texto que nós lemos vai dizer que o desejo de Deus, ou o propósito de Deus, é que gentios e povos o louvem. Ele faz essa distinção.
gentios e povos. Ou seja, todas as pessoas, independente de etnia. Tem tribos aí, irmãos, escondidas que nós não sabemos, não tem contato com a sociedade. Definição de povos não alcançados. Grupos de pessoas que não possuem entre si um movimento, presta atenção, olha a definição, irmãos, de povos não alcançados. Para a gente não pensar que povos não alcançados é só o mundo árabe, o pessoal lá da África. A gente não pensar isso. Grupos de pessoas que não possuem entre si um movimento cristão atuante, ou número suficiente de cristãos com recursos adequados para evangelizar o restante do grupo. É uma definição. Agora você já sabe. Povos não alcançados se definem, da seguinte forma. Se tiver um lugar onde não tiver um bairro, ou uma aldeia, um lugar afastado, onde não tiver um movimento cristão, uma frente cristã, seja uma igreja ali implantada, seja um grupo missionário onde tem uma base, uma pequena base, mas bem fundamentada, bem preparada, se não tiver, esse povo não vai ser alcançado. Esse povo é um povo a ser alcançado. A ser alcançado. E a outra definição é também se não tiver números suficientes de cristãos com recursos adequados para evangelizar o restante do grupo. Ou seja, preparação. Se tiver um grupo, um povo distante lá, um grupo, mas não tem preparação, irmãos, podemos chamar, não só preparação, mas quando fala recursos, eu não penso numa estrutura física. Somente, é importante, dá para você fazer mais coisas. Mas qual que é o principal de recurso que um grupo de cristãos deve ter para evangelizar e fundamentar as pessoas na palavra? Só precisa de uma Bíblia e conhecer ela. Só precisa disso. Você vai ter a pessoa e ensina a palavra. Isso que vai transformar a vida dela. Não uma estrutura física. Se não tiver estrutura física, nós não podemos ir lá evangelizar aquele povo distante. Não, de forma nenhuma. Nós temos que ter o que está dizendo aqui é que nós precisamos ter uma frente evangelística organizada. Tem que ser organizado, irmãos. Nossa igreja é pequena, mas é organizada. Nós conseguimos fazer frente no que precisa. Nós conseguimos nos mover em direção ao perdido. Nós conseguimos consolidar esse perdido. Tá? Agora, ao contrário disso, não dá. Não dá. Olha como que é importante ter uma frente evangelística organizada. Olha lá em Atos 8, 14 a 17. A palavra de Deus vai nos mostrar, irmãos, a importância. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus e por isso mandaram Pedro e João para lá. Filipe tinha evangelizado Samaria, foi aquele mover e a igreja de Jerusalém ficou sabendo e enviou Pedro e João para dar suporte, irmãos. Pedro e João para dar suporte. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Então Pedro e João foram lá para ajudar Filipe na consolidação daquele povo não alcançado. Samaria era um outro país, irmãos. Samaria é um outro povo. Um povo, nós sabemos que era um povo misturado de judeus
com gentios, com povos pagãos. Nasceram os samaritanos, né? Ou seja, uma cultura diferente. Uma cultura diferente, parecida, mas diferente. Né? Eram rivais. Eram rivais. Então, nós temos que ter um preparo, uma organização. Não é feito de qualquer jeito, irmãos. Tem um povo lá, tem uma família lá que nunca ouviu do Senhor. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, precisa ter preparo. Precisa ter preparo. Um exemplo, talvez você não esteja tão preparado ainda, você vai ser aquela pessoa que faz o contato, faz a primeira abordagem, mas aí depois por trás de você tem toda uma equipe. Tem toda uma equipe evangelística, né, de pessoas maduras, de pessoas conhecedoras da palavra, que vão dar suporte para essa família. E essa família vai ser consolidada, vai se tornar também pessoas de referência e vão fazer a mesma coisa. E assim vai. Foi assim que foi feito com os apóstolos. Jesus fez isso com os apóstolos. Pegou pescador, iletrados, irmão, não sabia nem falar. De repente, os fariseus ficam impressionados. Mas como que eles... Quando Pedro faz aquele discurso, mas como que esses homens aí estão falando dessa forma? Né? Olha lá em Tito 1,5. Eu deixei na ilha de Creta para que você pusesse em ordem o que ainda faltava fazer, e para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. Lembre das minhas ordens. Nós vemos aqui Paulo, nós sabemos que foi um plantador de igreja, né, irmãos? Paulo plantou a igreja, mas ele só plantou a igreja? Porque a igreja, lembre-se que é a base missionária, é onde existe a preparação para alcançar o povo daquela região. Então ali olha só a preocupação de Paulo, falando para Tito. Vai lá, você preparou as pessoas, nomeia presbíteros, para ser algo bem estruturado e organizado. Então a Bíblia nos ensina a ser dessa forma. Não é de qualquer jeito, tá, irmãos? Como nós vemos falando desde a primeira aula, que o missionário não tem preparação, que o evangelista não tem preparação. Então as missões elas devem ser vistas como a tarefa de evangelização dos povos não alcançados, e não meramente como a tarefa de evangelização de mais territórios. Esse não é o objetivo, mas sim pessoas não alcançadas, não só territórios. Pode ter territórios que o evangelho já foi pregado lá, mas ali dentro daquele território tem povos ainda que não foram alcançados, como eu citei o exemplo aqui de Paranavaí. Olha só que interessante. Nós que moramos mais central, ou nos bairros mais privilegiados, irmãos, é fácil ir para uma igreja. É fácil encontrar uma igreja. Agora, quem mora, né, não estou falando de distância, mas quem mora lá no fundão da vila, talvez fica só naquele mundinho. Entendeu, irmãos? E aí nós temos que chegar lá. Então, a nossa tarefa não é evangelizar territórios, mas sim grupos pequenos de povos não alcançados. Senão nós vamos estar fazendo igual o fariseu. O fariseu, lá em Mateus 23:15, ele percorria o mar, a terra, para fazer um prosélito. E aí Jesus fala que aquele prosélito se tornava 2 vezes mais filho do inferno do que eles. Imagina, Jesus falando que eles estão indo para o inferno ao quadrado. Então não vale a pena. As igrejas ou bases missionárias querem construir o seu próprio império, e por isso eles querem só alcançar grandes massas. Tem alguns até que têm preferência, pode ver, tem alguns tipos de igreja que tem que ter preferência a que público eles querem alcançar. Misericórdia, irmãos.
Nós não podemos fazer esse tipo de acepção. Nós não podemos. Aqui na igreja nós temos que acolher pobres, ricos, classe média, toda raça, toda cor, qualquer jeito. A tarefa de missões é alcançar todos os grupos de pessoas não alcançados, todos os grupos do mundo. Necessitamos ter ideia do que significa não alcançado, de modo que as pessoas chamadas para a tarefa missionária da igreja conheçam quais os grupos de pessoas a que se devem se dirigir e quais deixar. Olha como é interessante, irmãos. Nós precisamos saber, ao evangelizar, eu falo o corpo da igreja, né, que vai olhar para esse lado das missões, né, esse departamento. Nós temos que saber a prioridade do evangelismo. Talvez se nós fôssemos fazer um evangelismo aqui em Paranavaí, nós teríamos que fazer um levantamento aqui, orar ao Espírito Santo para que Ele nos dê estratégia, direção, para que nós venhamos aí a dar um tiro certo. Não simplesmente, não vou evangelizar aqui de qualquer jeito. Não é assim. Sabe por quê? Porque talvez você vai evangelizar um campo que já foi evangelizado. Para que você vai lá? Evangelizar onde já foi evangelizado. Paulo sabia disso, irmãos. Paulo sabia disso. Em Romanos 15, 23 e 24. Paulo sabia que existia prioridades de povos que ele precisava alcançar. Olha lá. Porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões, e como há muitos anos tenho pensado em vocês, está falando dos romanos, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá, depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. A prioridade de Paulo não é os romanos. Ele já tinha passado por lá, já tinha evangelizado. Para a Espanha ele não tinha ido ainda. Aí o que acontece? Paulo faz sua última viagem missionária. Ele é preso, tudo, mas depois ele vai para a Espanha. Ele é solto, né? Aí ele vai para a Espanha. Aí depois ele volta, e aí ele é preso aí. Nós sabemos o que acontece, né? O próximo slide, pastor. Slide 8. O 8, o 7 eu até pulei, eu acho. Deixa eu ver. Eu pulei o 7, mas é o 8. Isso aí eu pulei. Que é o batismo de do etíope. É uma imagem, mas deixa lá, pode voltar. O anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém. Eu esqueci a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou o etíope, um oficial importante, carregado de todos os tesouros de Candace. Aqui, só para a gente ver a barreira transcultural aqui que Filipe venceu, né? Veja só, como que o evangelho não há barreiras contra o evangelho. Alguém de uma outra nação, com outros costumes, né? Outra cultura, se rendendo ao Senhor. Ele mesmo fazendo uma petição, eis a água, me impede de ser batizado. Filipe vai lá, batiza. É outra história interessante, por quê? Porque o texto vai dizer que Filipe é transportado para Azoto, 60 quilômetros dali de onde ele estava. De repente, teletransportou. E aí o etíope ficou mais admirado ainda. E, com certeza, ele começou a evangelizar esses que estavam com ele, toda a comitiva, porque ele era um tesoureiro. Imagina, ele carregava riquezas da rainha de Candace, ele era o tesoureiro, tinha uma grande comitiva, e dali o evangelho foi sendo transmitido na Etiópia. Pode passar o próximo slide. Verdade, deu uma cortadinha ali.
Tem até um cachorro aí, né? Tá bebendo. Ele falou, se credes de todo o coração, pode ser batizado. E ele falou, eu creio que Deus enviou Jesus. Olha lá. Irmãos, acho que esse é o 8 mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Olha só a distância. Paulo estava Paulo ia passar em Roma, ele ia até a Espanha. 1.000 quilômetros, irmãos. 1.000 quilômetros de distância. Mas ali de navio, eu acho que dava até menos, né? Por terra dava uns 1.000 quilômetros. Mas de navio, acho que dava até menos. Então, o destino de Paulo estava olhando para a Espanha como um povo não alcançado. Ele queria passar por Roma para compartilhar algumas coisas com os irmãos de Roma, mas a prioridade dele era a Espanha. Olha só, Paulo evangelizou, irmãos, toda essa parte aqui, desde a Grécia ali, Turquia, tudo ali, irmãos, toda essa parte aqui, Paulo evangelizou. Essa parte em redor, até a Espanha, praticamente sozinho. A equipe dele, eu era Barnabé. Claro, ele levava alguns irmãos com ele, né? Tito, Timóteo. Nós sabemos que Lucas, o médico amado, também andou com Paulo nas viagens missionárias. Por isso ele escreveu, né, o livro de Atos, a ata, né, dos apóstolos. Né? Ele tinha os seus. Ele era o líder, né, dessa frente evangelística. Paulo era o líder. E olha só, com homens bem preparados, uma frente forte para a evangelização. Olha só o que ele fez, né, irmãos? O quanto ele evangelizou. Chega a ser assim, algo grandioso, né, irmãos? Você olhar, multicultural, exatamente. No Brasil é tranquilo. Tinha os bárbaros, irmãos, os bárbaros, que é aqueles revoltados camponeses, né, revoltado com a supremacia de algum país, de algum imperador. Menos disposição também, dedicação, né? Menos dedicação. Romanos 15, 19. Já estamos encerrando, irmãos. Romanos 15, 19. Olha lá, ele falando o que nós acabamos de dizer. Pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus, assim viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o evangelho a respeito de Cristo. Então, Paulo tinha uma noção, ele tinha uma ciência do que era fazer o trabalho completo, irmãos. Ou seja, não, aquele povo ali eu já alcancei. Ali já está disseminado o evangelho, agora é com aqueles que estão ali. Os da região, não é mais comigo. E aqueles povos que não foi alcançado. Ele sabia que não tinha uma frente evangelística, uma igreja ali implantada. Ele sabia que não tinha, então ele tinha que ir para lá. Ele entendia, você vê a visão dele sobre a missão, o comissionamento, irmãos, sobre doar a vida dele para Cristo. A cabeça dele, os pensamentos deles eram voltado para a evangelização do mundo. Evangelização do mundo, e a gente tem que começar daqui. Paulo começou de algum lugar. Nós sabemos que ele ficou na cidade dele natal, ele ficou lá em Tarso. Nós sabemos que ele ficou 3 anos na Arábia. Ele partiu de algum lugar até chegar a
grandiosidade aí, né, do trabalho do apóstolo Paulo. Onde ele chegou, ele encontrou dificuldade, né? Vai para outro lugar, ó. Não alcançados. Um grupo de pessoas não alcançadas é um grupo de pessoas dentro do qual não há comunidade nativa de crentes. Olha como que é importante você semear ali um exemplo. Quando nós semeamos a palavra dentro de uma família, toda aquela família se converte igual o centurião lá, igual o carcereiro com Paulo. Aquela família, ela precisa você precisa preparar ela ao ponto dela evangelizar o restante da família dela. Ou o seu círculo de relacionamento, os seus amigos. Aí sim o trabalho vai estar completo. É o que Paulo fala. Não, até o lírico de Jerusalém, até o lírico, o trabalho, a obra do Senhor está completa. Porque ele preparou pessoas ali. Não preparou todo mundo, mas ele preparou um grupo, né, que poderia fazer e completar esse trabalho. É assim que nós temos que pensar, irmãos. É dessa forma que nós temos que pensar. Ele continua. Tem que ter uma continuidade, senão não vai continuar não alcançado. Imagine se você não consolida, o que acontece? Aquela família lá, ela não vai dar seguimento. E aí aquele povo vai continuar um povo não alcançado. Tanto a família, como aqueles ali próximos ali. Não adianta nada. Então o trabalho tem que ser completo. É isso que nós estamos aprendendo sobre os povos não alcançados. Tá? Assim, um grupo seria alcançado quando os esforços da missão tiverem estabelecido uma igreja nativa que tenha força e recurso para evangelizar o restante do grupo. Tá? Uma igreja pode ser uma comunidade pequena, tá, irmãos? Então, esse é o intuito. Por isso que você vai ver Paulo implantando ou plantando igrejas. Plantando frentes missionárias, bases missionárias. Pessoas que eram formadas pelo apóstolo Paulo, que depois davam sequência. Nós vamos ver um monte de liderança. Eu acho que até na carta dos Romanos, o último capítulo, vai falar, ele faz vários agradecimentos a várias lideranças. Vamos ver aqui. É o 16, deixa eu ver. Aqui, ó, a partir do 21. Vamos ler. Romanos 16, 21. Olha só o tanto de gente que ele preparou, ó. Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a vocês. Lúcio, Jason, Sosípatro, meus patrícios judeus também mandaram saudações. Continua. Eu, Tércio, que escrevi essa carta que Paulo ditou para mim, mando saudações a vocês. Meu hospedeiro Gaio, em casa de quem a igreja daqui se reúne, manda saudações a vocês. Erasto, o tesoureiro da cidade, o nosso irmão Quarto, também mandaram saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Olha o tanto de gente aí. Que Paulo, são líderes, irmãos, líderes. E Paulo
preparou. Vamos para o penúltimo slide, o 9. Isso, ó, nós temos alguma estatística. Eu vou ler um texto aqui, nós vamos dar uma olhada nessa estatística também. Ronaldo Lidório, ele também é um missiólogo brasileiro, da presbiteriana. Ó, ele diz que convivemos hoje com 6.528 línguas vivas no mundo. 336 possuem a Bíblia completa. 336 línguas. 928 só o Novo Testamento completo. 918, acho que está até ali, né? Está ali. 918 grandes porções bíblicas. Ou seja, não tem a Bíblia completa e nem o Novo Testamento completo, mas tem uma boa porção. Ou seja, a palavra está expressivamente presente em 2.212 línguas. Deixa-nos com mais de 4.000 línguas minoritárias e faladas por apenas 6% da população mundial. Ou seja, 6% da população mundial falam 4.000 línguas ou dialetos diferentes. Que não tem a Bíblia, não tem a tradução da Bíblia. E ainda mais difícil da pregação. Olha lá, sem nada da palavra de Deus. Entretanto, tudo isso acontece em um mundo onde 1,5 bilhão de pessoas, nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. 1,5 bilhão de pessoas, segundo a ONU, não sabe ler ou escrever. Tem mais essa barreira. Não poderiam ler a palavra mesmo se a tivessem em sua própria língua, né? Olha ali outro dado. Nossa, acho que está bem ruim para vocês enxergarem, né, irmãos? Até para mim. Aqui, ó, esse aqui, né? Aí, agora ficou bom, hein, pastor? Olha lá. Mundo árabe, 389 milhões de pessoas. 70% povos não alcançados. O mundo árabe em geral. No caso, os muçulmanos, né, irmãos? Religião predominante, islamismo, né? Ásia Oriental, 1,5 bilhão de pessoas. 38% povos não alcançados. Religião predominante, budismo. Fala lá da Índia, né? Budismo ou não tem nenhuma religião. O mundo persa, que é o Irã, ali, os persas são os iranianos, né? O mundo persa, 182 milhões de pessoas, 99% de povos não alcançados. Religião predominante, islamismo. Meu Deus. Mundo malaio, 419 milhões de pessoas, 34% povos não alcançados. Religião predominante, islamismo. 1,7 bilhões de pessoas, sul da Ásia. 92% povos não alcançados. Região predominante, hinduísmo. Sudeste da Ásia. 232 milhões de pessoas, 74% povos não alcançados. Religião predominante, budismo, animismo. Tibete e Himalaia, 98 milhões de pessoas, 57% de povos não alcançados. Religião predominante, budismo e hinduísmo. E mundo turco, 180 milhões de pessoas, 89% de povos não alcançados. Religião predominante, islamismo. Olha lá, na Índia, com 940 milhões de habitantes, a Índia tem 17 línguas oficiais e mais de 400 castas relacionadas, ou seja, dialetos. Ronaldo Lidório afirma que só em Gana, África, entre os concombas, há 23 dialetos diferentes. Se a World Mission International há no mundo hoje, segundo a World Mission International, há no mundo hoje 2.227 povos que desconhecem totalmente o Evangelho de Jesus em suas vidas.
Mas não apenas esses. Há outros 4.000 povos que possuem igreja, testemunhos, né? Alguma conversão, mas que não possuem uma igreja forte o suficiente para comunicar o evangelho ao restante daquela própria etnia. Temos perante nós um desafio étnico. Entre as 258 tribos indígenas brasileiras, olha só, 258 tribos indígenas há no Brasil. Eu falo isso com muita vergonha e constrangimento em meu coração. Há hoje 103 tribos em nosso país, na nossa circunferência nacional, totalmente não alcançados pelo Evangelho de Jesus e sem presença missionária. Não tem uma frente evangelística nesses locais. E 40 dessas tribos estão com as portas abertas para alguém que lhes fale de Jesus, mas não há. Estão na espera de uma igreja que muitas vezes nunca envia ou ora por missionário. Irmãos, um pouquinho, algumas estatísticas para a gente entender o nosso desafio. Como nós precisamos nos preparar. Quando eu falo de desafio, irmãos, eu falo que o que nós estamos precisando em relação a missões são de pessoas preparadas, pessoas entendidas, para que assim o Senhor possa enviar. Assim o Senhor possa enviar aqui na cidade, né, como o texto diz em Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Para que o Senhor possa enviar. Porque se não tiver preparo, o Senhor vai enviar? Será que o Senhor vai enviar alguém que está despreparado? Será que nós colocamos alguém despreparado para gerenciar a nossa empresa, enfim, para cuidar do nosso filho? Nós não colocamos. Imagine o Senhor, né? Então, nós precisamos, irmãos, isso aí é uma advertência para nós, prepararmos a igreja, nos prepararmos para fazer missões verdadeiras. E o último slide vai dizer também algo importante que nós temos que ter em mente. Nós precisamos ser biblicamente estratégicos. Quando pensar numa estratégia para evangelizar alguém, irmãos, vai para a Bíblia. Vai para a internet não vai para ver modelos de igreja, que a outra igreja faz, que a igreja X faz. Não, vai para a Bíblia. A Bíblia é atual. A Bíblia ela nunca vai ser ultrapassada, ela sempre vai ser atual. Então nós temos que ser biblicamente estratégicos. Olha lá o alfinetinho no lugar certo, né, no alvo certo. Segundo a vontade de Deus, conforme a estratégia que o Senhor nos deixou na palavra dele. Então essa deve ser a nossa estratégia para alcançar os povos não alcançados. Ser biblicamente estratégicos, ou seja, missionários preparados para evangelizar e proclamar as boas novas. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé. Aqui não vai dar para colocar um sonzinho não, né? Não tem, eu pensei que a caixa estava aqui, né? Mas deixa para a próxima. Eu vou colocar uma música, mas deixa para a próxima. Vamos se colocar de pé. Vamos levantar um clamor. Eu quero que você, agora, você ore ao Senhor, pedindo que Ele mostre povos não alcançados. Talvez pessoas da sua família. Talvez pessoas que você ainda vá conhecer. Talvez pessoas que estão no status de não alcançados, não porque não ouviram o Evangelho, mas porque não foram consolidados. Ouviram um Evangelho superficial. Quem transmitiu esse Evangelho não tinha autoridade para transmitir. Não tinha autoridade, não tinha vivência. Não tinha um encontro com Jesus como o gadareno teve, como o etíope teve, para evangelizar e realmente ganhar as pessoas, ou seja, pregar as boas novas que ele mesmo está vivendo, que ele mesmo viveu, que ele mesmo é testemunha de Cristo.
Vamos orar, irmãos, vamos clamar. Ah, Senhor, nós te pedimos, Senhor. O Senhor tem nos comissionado. E o Senhor não comissiona ninguém sem preparar, sem dar as ferramentas, sem dar estratégia, sem dar sabedoria, Senhor. Nós sabemos que tem pessoas não alcançadas, Senhor, até mesmo próximo de nós, Senhor Deus. Próximo de nós. Pessoas que são invisíveis, Senhor, aos nossos olhos, Senhor. Que são invisíveis à maioria das pessoas, das igrejas, das grandes igrejas, das megas igrejas. As pessoas passam longe desses lugares, Senhor, por várias situações, Senhor. Ah, Deus, mas nós, Pai, nós vencemos todo tipo de barreira, nós não temos frescura, Senhor. Nós entendemos que cada coração sem Cristo é um campo missionário. Nós entendemos, meu Pai, que as pessoas precisam ouvir um evangelho verdadeiro. Nós entendemos que essas pessoas não alcançadas precisam ser acolhidas de uma forma correta. De uma forma, ó Pai, a revelar o amor de Cristo por elas. E não, ó Pai, simplesmente de um acolhimento humano, de um sentimento, algo que não vai mudar ou transformar a vida delas, Senhor. Mas proporcionar a essas pessoas que não conhecem Jesus a um encontro real com Cristo, Pai. O mesmo encontro que nós tivemos, Senhor, sem merecimento nenhum. Nós tivemos um encontro contigo, ó Pai, talvez muitos aqui em momentos que não viam solução nas suas vidas. Não viam uma luz no fim do túnel, e essas pessoas estão assim, Senhor. E elas precisam, Pai, de pessoas capacitadas, que vão até elas, Pai. Porque missão é o id, é ir até, ó Pai, essas pessoas. É encontrar essas pessoas para que elas encontrem a Cristo. Ah, Senhor, nos capacita, Senhor. Pai, nos mostra essas pessoas, Senhor. Nos prepara, Senhor, para que o Senhor venha nos enviar. Sempre está nos enviando, sempre está nos conduzindo, ó Pai, até as almas perdidas, Senhor. Ó Pai, o mundo precisa de Ti, Senhor. O mundo precisa ouvir as boas notícias. O mundo precisa desfrutar da Tua paz. Uma paz que o mundo, ó Pai, não pode dar. Uma paz que o sistema não pode dar. Uma paz que a economia não pode dar, Senhor. Ah, Deus, só o Senhor Jesus pode dar, Senhor, a realização completa. Nos ajuda, Senhor, nos capacita e nos fortalece. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Que você vá em paz para o seu lar, que o Senhor te guarde, cuide, proteja. Em nome do Senhor Jesus, estamos... Encerrar tem uma... Ah, opa! Glória a Deus aí, ó. Um testemunho para edificar, para fechar com chave de ouro, né? Amém, irmãos? Eu vou usar o microfone para gravar ali. Pode se sentar, por gentileza. O testemunho não é que eu vou jantar na casa de ninguém, não, tá, irmãos? Irmãos, até eu comentei com a Renata ontem, né? Lá na UPA. Lembramos até desse estudo da missiologia, né? No sábado, na sexta ou no sábado, entrou um rapaz lá com surto psicótico na UPA, 18 anos, né? E teve um surto psicótico e foi medicado, e ele estava sexta e sábado. Que dia que eu fui lá? Primeiro dia? Foi segunda ou foi domingo? Domingo, né? Domingo, né? E depois à noite, né? E esse rapaz entrou sábado ou domingo lá com esse surto psicótico, agressivo com a mãe, com o pai, não podia nem ver a mãe xingando, e o pai dele estava lá acompanhando ele, e os médicos dando remédio para acalmar, e ele fez um pampeiro naquela UPA, irmão, ninguém dormiu, pampeiro tal. Daí eu cheguei lá na segunda-feira, se eu não me engano domingo, não sei bem o dia, e minha mãe falou, filho, esse rapazinho aí, não sei se é droga ou o que é,
Mas ele deu um trabalho, cara, que dó, 18 anos, ninguém dormiu, e nervoso, aí eu já liguei a anteninha, né? Fiquei meio alerta. Aí eu vi que ele estava muito ansioso, assim, querendo ir embora, que ele não aguentava ficar lá e não sei o quê. E as enfermeiras querendo aplicar o medicamento nele, porque ela já sabia que aquele medicamento, talvez, que ele tomou ia vencer. E eu fiquei ali corujando aquilo ali. Aí daqui a pouco veio o médico, ele falou assim, ô doutor, me dá alta, eu estou bem. O doutor falou assim, não, você não vou te dar alta. Amanhã você vai ser levado para Loanda, para o hospital psiquiátrico. Aí, irmãos, aí ele endoidou. Aí ele endoidou, começou a fazer um pampeiro, aí eu saí lá do quarto da minha mãe, falei, mãe, eu vou ali. Aí fui lá, falei, deixa eu conversar com ele, posso ficar perto de você? Não, não quero ninguém perto de mim, não. Aí o pai dele falou, é amigo. Eu falei assim, eu sou pastor, deixa eu ficar perto de você, deixa eu te abraçar. Aí ele joelhou no chão e começou a chorar, Senhor, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para a minha vida, eu não fiz nada. Aí eu coloquei a mão nas costas dele e falei, isso, abre seu coração, fala para Jesus que você não quer, mas você não tem força. Você não tem controle sobre a sua mente. Fala para Jesus te ajudar, para Jesus purificar a tua mente, o teu inconsciente, o teu psique, o teu corpo, o teu organismo. Rasga o teu coração. Fala que você quer ser uma nova pessoa, que você quer honrar o teu pai, que você quer honrar a tua mãe. E ele falava assim, eu quero, glória a Deus. Eu falava, repete comigo assim, Jesus me muda, Jesus me transforma, eu quero. E ele repetia, irmãos, chorando, ajoelhado no chão, ele repetia, e o pai dele nem é crente, e o pai dele ficava, depois eu perguntei, até achei que o pai dele era crente, o pai dele ficava assim, glória a Deus, que geralmente é um costume de um crente, o pai dele ficava assim, glória a Deus, e o rapaz, eu falava assim para ele, vai, abre seu coração, fala que Jesus pode transformar, Jesus pode jogar por terra tudo aquilo que Satanás e as pessoas falaram por você, que desde criança você não ia ser ninguém, que você ia dar dor de cabeça para o seu pai e para sua mãe, que Satanás ia dominar sobre a sua mente, mas Jesus, você é o que Jesus diz que você é, e você é bênção, você é escolhido, você pode ser um testemunho vivo, irmãos. E assim, e aquele jovem começou a repetir, aí ele começou a acalmar, ele levantou assim, aí ele olhou para mim, a hora que ele olhou para mim, ele já estava com outro semblante, irmãos. Para honra e glória do Senhor, eu não tenho poder para nada. Quando eu fui executar essa missão, eu fui no seguinte pensamento. O Deus que eu sirvo tem poder de curar aquele jovem e ele não vai ser amanhã internado em Luanda. Sabe por quê, irmãos? Porque se você chegar em Luanda sem ser doido, você sai de lá doido. Porque você está num ambiente com pessoas com um problema psicológico que você toma tanto remédio que você é moldado aquilo ali. E eu falei assim, Senhor, eu posso conhecer um pouco da personalidade do ser humano, eu posso ter uma facilidade de fazer uma leitura rápida, mas eu não tenho poder para mudar esse caso. Mas o Jesus que eu vou lá apresentar tem poder. E fui lá cumprir a missão, irmãos. Essa é a missão. A missão não é lá na África, só lá na África, que também é em qualquer lugar. Não, a missão é em todos os lugares que você se coloca à disposição para apresentar um Jesus que transforma a vida. Dentro da sua casa, na UPA, no cemitério, na cadeia, no seu trabalho, em qualquer lugar. Quantas oportunidades o Senhor nos dá para nós falarmos para uma pessoa assim, calma, Jesus pode mudar essa história. Você crê? Você quer? Quantas oportunidades? Isso é uma missão. Nós estamos cumprindo a missão de apresentar um Jesus que transforma as vidas. Irmãos, e aquele jovem, ele levantou, olhou para mim assim, ó, aquele semblante diferente. Sabe quando você vê um semblante diferente? Me acalmou. Eu falei assim, come. Não estou com fome. Aí ele sentou na cama. Aí eu peguei e saí. Daqui a pouco ia fumar. O porteiro abriu a porta lá. Eu falei para o pai dele, eu vou lá com ele lá fora fumar, conversar com ele. Ele falou, então eu vou tomar um banho. Já faz 2 dias que eu não posso tomar banho, não posso ir no banheiro. Aí o pai dele foi lá, tomou banho, nós fomos lá para fora, ele fumou um cigarro, eu falei, fuma mais um, já que você aproveita, né, toda hora que você vai poder vir aqui, já fuma mais um. Aí ele pegou e fumou mais um. Depois eu falei, você não quer? Ele falou, não quero mais não. Eu falei, sim, porque você não vai poder voltar aqui agora, né? Então já aproveita, fuma tudo o que você tem direito. Porque eu sei, moça, temos que entender a parte patológica do cara. A nicotina faz com que a pessoa também se altere, né? E beleza, conversamos ali, ele falou que tinha 18 anos, falou que se chamava Igor, falou que tinha sonhos, falou que se estressou, né? Falou que o pai era separado da mãe desde criança, falou tantas coisas e eu falei para ele, talvez os seus sonhos não é os sonhos de Deus.
Talvez os seus sonhos te trouxeram até aqui com uma frustração de estresse, mas o sonho de Deus pode te tirar daqui. Então você tem que entregar sua vida a Jesus e falei. Aí entramos para dentro. Irmãos, você não escutou mais a voz dele. Tanto ele como o pai dele dormiram a noite inteira, a ponto de os enfermeiros ter que chamar no outro dia. Aí eu fui embora. Aí quando eu fui ontem, minha irmã falou assim, o pai dele veio aqui agradecer você pela oração. Que o médico veio e fez outro diagnóstico e falou, você não precisa ser internado em Luanda, você pode ir embora para casa. E a mãe dele, ele queria brigar, agredir, a mãe dele já foi lá, e já se abraçaram e choraram, irmãos, e ele foi embora para casa, e eu creio que o Senhor transformou a vida daquele jovem para que o nome dele fosse exaltado ali dentro. Isso é a missão, irmãos, isso é a missão. Não baseado na nossa força e no nosso poder, mas da força e o poder daquele que nos envia. Bom, se estiver perto de um caixão, põe a mão, fala, Senhor, se for da tua vontade, ressuscita. Se estiver perto do inferno, põe a mão, fala, Senhor, se for da tua vontade, cura para o seu nome ser glorificado. Se estiver perto de um endemoniado, põe a mão e fala, Senhor, liberta. Qualquer necessidade, irmãos, diz de um relacionamento destruído, de um jovem nas drogas, de uma jovem na prostituição, em seja qual o âmbito. Põe, profetiza, fala que Jesus pode. Esse é o nosso papel. Então eu queria deixar esse testemunho para a edificação da igreja e dizer que nós temos todos os dias a oportunidade de cumprir uma missão. Todos os dias nós estamos colocados à prova para cumprir essa missão. Seja num momento difícil, como em um momento fácil, seja em uma festa, seja lá na UPA, seja na Santa Casa, todos os dias nós estamos sendo colocados à prova para enviar o nome de Jesus. Nós não temos poder, irmãos, nem temos capacidade, mas o Jesus que nós representamos, o nome dele tem poder para fazer muitas coisas. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para o Senhor. Nós estamos encerrados em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.